Eu ganhava bem em um trabalho que eu tinha aqui na Austrália, de um trabalho que a gente chama, né, aquele trabalho de imigrante, de traffic controller. E, porém, eu quase tomei uma decisão que eu tenho certeza que não ia me fazer tão feliz, ou me colocaram onde eu estou hoje. Meu nome é Michelle, quem não me conhece, meu nome é Michelle. Moro na Austrália tem 7 anos e aqui eu conto um pouquinho pra vocês da minha vida aqui na Austrália, falo sobre carreira internacional e comparações entre o Brasil, a Austrália e os acontecimentos do mundo. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como que foi a minha trajetória de carreira aqui na Austrália. Eu já fiz um vídeo anteriormente onde eu contava um pouco sobre. Hoje eu vou abrir para vocês basicamente toda a minha trajetória aqui e quais foram as decisões, né, que mudaram a minha vida. Para quem ainda não sabe, atualmente eu sou manager de uma warehouse que a gente chama aqui, né, uma distribuidora, um armazém. Eu sempre esqueço as palavras quando eu vou usar esse nome em português. Mas é basicamente isso. Eu sou gerente de um armazém aqui na Austrália e, porém, eu comecei limpando casa. Depois eu tive outros trabalhos que eu fiz aqui na Austrália e teve uma decisão que eu tomei nesse caminho que mudou completamente tudo na minha vida. Primeiro eu queria falar, né, eu sei que muitas pessoas têm vontade de vir para a Austrália e têm medo de vir para cá e acabar ficando preso no trabalho de imigrante, aqueles trabalhos que a gente chega e acaba iniciando de cara e eu entendo, eu não julgo, eu fiz isso por muitos anos aqui. Eu entrei, quando eu cheguei aqui, né, eu trabalhava aqui com limpeza de casa, depois eu fui trabalhar com limpeza de obra, e aí eu entrei no Traffic Controller, né, que é ser guardinha de trânsito, que eu vou deixar um vídeo pra vocês aqui. Eu já fiz um vídeo explicando sobre essa profissão, inclusive eu vou deixar aqui pra vocês checarem esse vídeo. Essa profissão me ajudou muito, eu não tenho o que falar. Eu ganhava bem, era um trabalho que você conseguia ganhar bem e você tinha shifts, né, que a gente fala, você tinha turnos que você conseguiria ganhar mais, às vezes, por exemplo, se você trabalhasse à noite ou se você trabalhasse no final de semana, o que me ajudou muito por um período de 2 anos aqui. Porém, é aquilo, né, eu não estava feliz, eu não era absolutamente nada feliz naquele trabalho, eu não me via num lugar onde eu tinha oportunidade de crescimento. Eu já tinha o carro da empresa, né? Uma época eu peguei o carro da empresa até que eu trabalhava, que aí eu era meio que a supervisora. Então eu dirigia o carro da empresa, que era responsável de colocar as placas, enfim, você tinha mais responsabilidade pelas pessoas que estavam trabalhando comigo também. Porém, ainda assim, não era algo que eu gostava, não era o que me fazia feliz. E aí eu lembro que eu falava, quando eu tiver um trabalho que seja na porta de uma obra, onde eu puder ficar, sei lá, sentada, fazendo nada o dia inteiro, eu vou ficar mais feliz, né? Eu vou ficar mais de boa. Eu consegui esse trabalho e aí foi ali que eu pirei. Foi ali que eu vi que eu definitivamente não queria mais trabalhar naquela área. Tipo, eu trabalhava num lugar que eu ficava sentada o dia inteiro, fazendo absolutamente nada. Eu só ficava lá sentada, guardando vaga para uma obra, e aí eu levantava, 2 vezes no dia para parar o trânsito para 2 caminhões que chegavam naquela obra. E aí foi ali que eu decidi que eu queria sair, que eu queria fazer alguma outra coisa. E aí eu tomei uma decisão que foi muito difícil na época. Eu mudei para um trabalho, né, que foi onde eu comecei nesse armazém, ganhando, inicialmente foi menos do que eu ganhava, porém, depois que eu entrei e comecei a realmente trabalhar com eles, eu tive um ajuste onde eu consegui ganhar exatamente a mesma coisa que eu estava ganhando sendo Traffic Controller. Tá, mas eu sei que muitas pessoas devem estar pensando, nossa, então quer dizer que você foi para um lugar que você ganhava menos e você tinha que fazer mais coisas. Era literalmente isso. Eu tomei essa decisão porque eu queria fazer alguma coisa que eu me sentisse útil, que fizesse sentido pra mim, que eu já não aguentava mais e eu tava mexendo muito comigo e até com a minha vontade de ficar aqui na Austrália. Se eu queria ficar aqui na Austrália ou não, porque eu trabalho desde nova, então eu trabalho desde meus 15 anos de idade, então eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de me sentir assim, útil, de fazer coisas, de estar servindo as pessoas, eu sempre gostei dessas coisas. E aí eu fui trabalhar nesse armazém, onde chegou lá, comecei a aprender absolutamente tudo do zero. E aí eu comecei, desde começar a empacotar as coisas, eu comecei literalmente nessa área. Eu pegava os produtos, colocava numa caixa, empacotava e mandava. E aí ali eu fui crescendo. Eu comecei a gostar muito desse trabalho e aí eu me sentia, por mais que era muito mais cansativo também, no final do dia eu acabava saindo muito cansada, porque é um trabalho que eu ficava movimentando e caminhando o dia inteiro, pro lado pro outro, o dia inteiro também em pé. Eu vi uma oportunidade de crescimento ali.
Então, já logo nos primeiros meses eu aprendi a dirigir empilhadeira, e aí a empresa que eu trabalho pagou pra gente dar licença pra dirigir empilhadeira. Eu fui, tirei licença, passei, que aqui você tem que fazer um curso, né? Você faz um cursinho pra tirar a sua licença de empilhadeira. Eu fiz, passei na prova, fiz tudo. Depois disso, eu fui e comecei a aprender mais sobre a parte de logística da empresa. Aprendi sobre toda a parte de mandar as paletes embora, cuidar de toda essa questão. E aí eu fui tomando conta. Aí cada vez eu fui crescendo e aí depois eu subi pro escritório, fui pro meio corporativo, onde eu ficava trabalhando nas compras. Eu fazia parte do time de compras da empresa. E aí eu fiquei lá por uns 2 anos, mais ou menos, até onde eu consegui o meu visto. E aí foi uma das maiores mudanças da minha vida. Se eu não tivesse tomado a decisão lá atrás de ir para um lugar que eu ganhasse menos, eu definitivamente não teria conseguido o visto para ficar aqui na Austrália. Tipo, o visto de trabalho, né, no caso. Depois que eu subi para essa área de compras, na verdade, entre o tempo que eu estava para subir para a área de compras, eu conversei com a minha empresa sobre uma oportunidade de ter um visto, né, para eles, se eles poderiam me ajudar a ficar aqui na Austrália com um visto de trabalho, e eles toparam e eles me ajudaram com absolutamente tudo para isso. E isso mudou completamente a minha vida, porque daqui a um tempo eu consegui ter residência justamente por conta dessa questão. Enfim, e aí foi passando o tempo, depois de uns anos que eu fiquei na parte das compras, eu peguei o meu visto, né, eu entrei no visto como coordenadora organizacional aqui, e aí eu tive outras oportunidades ali dentro do corporativo, até que ano passado a empresa fez várias mudanças, e aí entre essas, eles me ofereceram essa vaga para ser gerente do armazém onde eu trabalho. E aí, pra mim, foi algo que no início foi bem assustador. Eu tive muito medo, não sabia se seria algo que eu ia conseguir fazer. Enfim, foi algo bem tenso, assim, né? Faz alguns meses que eu entrei nessa área e eu não tenho o que falar. Eu tô muito feliz, eu tenho que agradecer muito por essas oportunidades que eu tive. Que além disso, eu também cuido, eu estou ainda responsável de toda a logística da empresa, então seja internacional, nacional. Eu ainda sou responsável de toda essa área, cuido de toda essa área. Eu basicamente nunca saí muito desse lado. E bom, é isso. Eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre a minha história, sobre como que foi aqui. E deixa claro também, né, que eu, por exemplo, eu não tenho faculdade no Brasil. O meu visto até eu tive que comprovar mais experiência por justamente não ter uma faculdade. Então, ao invés de 2 anos de experiência, eu precisava de 5. E eu queria dizer, né, que acho que crescimento é muito sobre você querer alguma coisa e você abrir mão de certas coisas para outras, sabe? Eu sinto que eu cresci porque eu sempre quis muito, isso ainda não mudou. Todo mundo na minha empresa sabe como eu sou com toda essa questão de trabalho. E isso me lembra até uma frase de um podcast que eu ouvi da Cristiane Junqueira, do Nubank, né? Que ela fala sobre que uma pessoa boa é quando ela quer muito. E que ela é uma pessoa confiável e que a palavra-chave dessas pessoas é reliability. Que é tipo uma pessoa que ela tem uma certa confiabilidade, sabe? Que acaba valendo muito mais que um currículo. Ela tipo, quer mais do que ela querer mais. Meu Deus do céu, acabou de ter volta. Ela acaba se esforçando e esse esforço acaba pagando. Que isso seja aí com ouro. E eu me identifico absolutamente muito com essa frase dela, porque eu sempre me esforcei muito para tudo que eu queria em questão de trabalho, e ter conseguido um visto de trabalho aqui justamente por causa disso, porque aberto mão de certas coisas, foi algo que mudou completamente a minha vida. Mas é isso, eu acho que a gente tem que colocar algumas coisas no papel quando a gente vai decidir sobre o nosso futuro e ver se o que a gente está nesse momento é o que a gente quer a longo prazo. Não que os trabalhos de imigrante seja algo ruim, financeiramente falando, não é. Mas isso varia muito do que cada pessoa quer. Tem gente que eu te conheço que vem pra cá que vem com foco em trabalhar muito para fazer dinheiro e ir embora, o que tá super alinhado com isso. Como tem pessoas que vêm pra cá que realmente quer construir um futuro de algo de uma maneira diferente, que gostaria de ficar, que gostaria de ter uma vida aqui, e esse acaba sendo um caminho que é mais difícil, que você tem que aceitar algumas coisas, mas no final acaba valendo muito a pena também. Bom, mas por fim, é isso. Eu queria compartilhar um pouco com vocês da minha história, um pouco das coisas que aconteceram aqui na minha vida até agora e um pouco dessa minha jornada profissional aqui na Austrália, né? Que cada pessoa é de uma maneira, é de um jeito, e cada caso é um caso, né? Não adianta. Mas é isso.
Me conta aqui o que você achou desse vídeo, deixa seu curtir, deixa seu comentário, se inscreve no canal e um beijo, até a próxima.